Abra a palavra de Deus comigo em segundo livro de Samuel, capítulo 5 e o versículo de número 16. Eu creio que vai aparecer aqui também. Está lá, 2 Samuel, capítulo 5 e o versículo de número 16. Talvez bem conhecido desse lugar, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Eu vou ler para não tomar tempo. Diz assim: Elisama, Eliada e Elifilete. Amém. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. São 8 horas e 4 minutos. 8h30 eu paro. Amém? A minha voz é chata, é irritante. E se eu ficar falando muito, vocês vão me apedrejar. Brincadeira. Eu não tenho a voz bonita igual a do pastor Ednilson. Deixa eu falar uma coisa. Faz mais ou menos uns 12 anos, pastor, que eu estou fazendo jejum de picanha. Decidi que eu não vou comer picanha mais. Não vou. Por mais que insista, eu não vou querer picanha mais. Se você me presentear, eu não quero. Não quero. Eu tomei raiva de picanha, porque toda vez que eu vou no mercado eu não consigo comprar. Então, já que ela não gosta de mim, eu também decidi que eu não vou gostar dela. Vamos lá, a palavra de Deus, irmãos. É bom ver o povo de Deus sorrir, porque o povo de Deus tem que ser alegre. O povo de Deus tem que ser alegre, né, pastor Augusto? O povo de Deus tem que ser alegre, feliz, porque é um povo que vai morar no céu. E saber que o céu nos espera, irmãos, é motivo de sorrir bastante. Esses nomes, Eliada, Elisama, Eliada e Elifilete, são o nome dos 3 filhos do rei Davi, que nasceram em Jerusalém. Mas os nomes foram propositais. Se você ler no texto depois, na hora que você tiver um tempo e uma curiosidade de ler a palavra de Deus, você vai ver que Davi, segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que Davi era perfeito, porque como vocês sabem, na história Davi também pecou. E perfeito só Jesus de Nazaré, só a trindade divina. Mas escute, os nomes foram propositais. Depois da guerra contra os filisteus, Deus fala para Davi: eu tenho 3 nomes para a sua descendência. E o primeiro é Elisama. E nós vamos falar desses 3 nomes, esses 3 significados. Segundo o texto, quando Deus fala: Davi, primeiro coloque Elisama. Elisama quer dizer Deus ouve. Outrora, quando Davi estava na peleja, ele clamava ao Senhor. Deus ouvia, ele vencia os filisteus. E a Bíblia diz que o nome do Senhor é glorificado. Depois de vencer a batalha, a Bíblia diz que Davi, cada 6 passos, ele parava, sacrificava, comia, dançava e continuava a sua trajetória até o retorno à sua casa. Ou seja, depois que Deus ouviu o clamor de Davi, Davi foi vitorioso. Agora deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos num vale sem saída, numa situação adversa que parece que não tem fim, e nós não conseguimos entender que a solução de tudo isso é clamar ao nome de Jesus Cristo. Quando nós deparamos com uma situação contrária, você vai logo no WhatsApp conversar com um amigo, com uma amiga: aconteceu tal coisa. Ou você vai no vizinho mais próximo, ou naquele amigo mais chegado, o qual você tem muita comunhão: aconteceu uma coisa e só você para me ajudar. Mas deixa eu dizer uma coisa: por mais que tenha amigos mais chegados que o irmão, como a própria palavra diz, há momentos que só Deus pode nos ajudar. Há momentos que amigos não vão conseguir te tirar desse vale, dessa situação adversa. Mas eu conheço alguém, e eu vou falar dele aqui nesta noite, que chama Jesus de Nazaré, que se você clamar, ele vai atender o seu clamor, e a vitória será certa em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Jeremias capítulo 33 e versículo 3 diz assim, clama a mim, Deus dizendo,
através do profeta Jeremias: clama a mim, e eu vos responderei ou ouvirei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora escute, se eu disser que esse templo aqui é grande, eu posso dizer. Por quê? Porque ele é muito maior do que eu. Se eu disser que o pastor Augusto é alto, eu posso dizer, porque eu sou pequeno, ele é mais alto que eu. Então tudo que for maior do que eu posso dizer assim, ó, é grande. Agora escute isso. Jeremias profetizou através da unção do Espírito Santo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Agora escute, a Bíblia diz que Deus, a misericórdia dele, o seu poder é tão grande, que enche o céu e enche a terra. Deus é maior que o infinito, maior que o universo, maior que o céu e maior que a terra. E ele diz assim, ó: se vocês clamar, eu tenho coisas grandes. Não, você não entendeu. Deus, que é maior que tudo, ele disse assim, ó: eu tenho coisas grandes. E para Deus dizer que é grande, sai de baixo, porque o negócio é enorme. Então tem bênção grande para a tua vida se você clamar. Para Deus dizer, olha, eu tenho coisas grandes, é muito grande, porque Ele é grande. Deus tem coisas boas, e tem mais, coisas grandes e firmes. O que é uma coisa firme? É que o vento não derruba, é que a fofoca não derruba. Coisa firme é quando vem a tempestade e ela é firme. Aí Deus disse assim, ó: eu tenho coisa firme. A Bíblia diz que Deus é imutável. O que é isso? Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se Ele falou, está firmado, e ninguém pode abalar a palavra de Deus. Se Deus disser que vai fazer, irmão, queira o inimigo ou não, vai fazer, porque a palavra de Deus é firme. A promessa de Deus para as nossas vidas é promessa firme. Eu sou falho, eu posso prometer e não cumprir. Por quê? Porque não depende só de mim. Eu poderia prometer ao pastor e não estar aqui esta noite. Eu poderia ter um problema de saúde, ou meu carro quebrar no meio do caminho, acontecer alguma coisa, porque não depende só da minha palavra. Agora Deus é diferente. Deus fala assim, ó: eu vou fazer, e não importa com doença, com situação, porque Deus é o Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é tão poderoso que nada pode parar. Então a promessa que está sobre a tua vida, se você crer, se você clamar, vai acontecer em nome de Jesus. Eles amam significa Deus ouve. Só que tem momentos que parece que Deus não está ouvindo. E sabe qual é o momento? É o momento que a gente mais chora. A agonia é tão grande que você não consegue nem falar, que nem a Ana, que está registrado também em Samuel, nos primeiros capítulos, quando ela clamava a Deus por um filho, e Deus não atendia. Ana clamava a Deus que queria ter um filho varão, e Deus não atendia. Ao contrário, a outra esposa de Eucana, que era marido de Ana, tinha duas mulheres, Ana e Eucana. Ela engravidava direto, tinha vários filhos. E Ana era estéril e não conseguia. Mas chegou um dia que a sua voz não saía mais para clamar, e ela só chorava. Mas a atitude de Ana mexeu com o coração de Deus, porque ela disse assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu não quero para mim, eu quero só ter o prazer de ser mãe, eu vou entregar ele para o Senhor. Sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? A nossa bênção não é para nos exaltar, é para exaltar o nome de Jesus de Nazaré. A prosperidade que o pastor pregou hoje aqui, ministrou durante a oferta,
não é para você se exaltar, é para enxergar em Deus na tua vida. A graça que foi estabelecida, segundo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, é para a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Se nós clamarmos ao Senhor, e nós entendermos que a nossa vitória vem de Cristo, e o nome dele tem que ser glorificado, nós seremos os mais felizes da face da terra. Acelerando, senão não dá tempo. Eles ama significa Deus ouve. Eliada significa Deus conhece. Agora olha que interessante. O salmista escreveu assim, ó, Deus dizendo: mesmo quando era substância informe, eu já te conhecia e te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você não entendeu isso, né? Já parou para analisar o que é o conhecimento, a soberania e a existência de Deus? Antes de você nascer, o Senhor já tinha te escolhido. Eu vou repetir. Antes de você nascer, o Senhor já disse: esse é meu. E não tem ninguém que possa tirar algo da mão de Deus. Eu não conheço. Quando Deus fala assim, ó, esse é meu. Se você conhece, eu não conheço. Quem é capaz de tirar algo da mão de Deus? Quando Deus falou para Ananias: vai lá na casa de Judas orar por Paulo. Eu ceguei ele. Vai lá e cura a cegueira dele, estende a mão. Porque ele é para mim um vaso escolhido. Sabe o que você é? Um vaso escolhido de Deus. Deus conhece. Agora olha que interessante. Existe um ditado que é bem verdade. Minha sogra tem muito costume de dizer isso. Você pode morar 100 anos com uma pessoa, casar e morar 100 anos, e você não vai saber realmente quem é ela. Sabe por quê? Isso é verdade. Porque um dia a gente está feliz, no outro dia a gente chega furioso, no outro dia você não quer ver ninguém, no dia você quer ligar para o pastor e conversar com ele, no outro dia você não quer ver a cara dele. O ser humano é assim, não é assim? Estou falando alguma besteira aqui? Num dia você quer chegar em casa e abraçar todo mundo em casa, no outro dia você chega e fala assim, ó, só me deixa quietinho. Ninguém é capaz de conhecer ninguém. Agora Deus conhece. Sabe por que Deus conhece? Porque antes de você tomar uma atitude, Ele já sabia o que você ia fazer. Quando você acordou, você pensou assim, ó, hoje o meu dia vai ser assim, assim, e à noite eu vou para a igreja. Talvez tenha até gente que pensou e não veio. E Deus sabia, porque Deus não é pego de surpresa. Deus nos conhece. Agora escute o que eu vou dizer. É Bíblia e é palavra de Deus. A Bíblia relata que o rei Acabe, para resumir a história, está em 2 Reis, a partir do capítulo 22, reúne o seu exército e vai guerrear contra o rei Ben-Hadad, em troca dos ouros da Síria. E a Bíblia relata que no meio do caminho, o rei Ben-Hadad dá uma ordem aos seus exércitos: olha, não mata nenhum soldado, mata apenas o rei Acabe. Só que tem um detalhe: Acabe estava guerreando contra a vontade de Deus, pastor Augusto. Acabe estava guerreando por pura ganância, e Deus não permitiu. Acabe, quando ouviu dizer que o rei Ben-Hadad deu a ordem que era só para matar ele, sabe o que ele fez? Tirou a sua roupa de rei e colocou a roupa de servo. Quando estava no final da batalha, a Bíblia relata em capítulo de Reis,
que o rei Ben-Hadad olhou e não tinha ninguém com roupa de rei. E ele disse assim: olha, pode bater o nosso exército em retirada, porque o rei Acabe faltou na guerra. Mas o rei Ben-Hadad não enxergou Acabe, mas Deus enxergou, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia relata que no final da tarde, um soldado impulsionado por Deus olhou para o outro e falou assim: ó, eu fui para a guerra a vida inteira e nunca voltei sem matar ninguém. Eu não posso voltar sem matar. Sabe aquele soldado que quer ir para a guerra, mas ele não pode voltar sem matar ninguém, senão ele se sente derrotado. Aí ele pega a lança, a flecha, e lança. E o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, que pega a flecha, conduz e acerta e mata o rei Acabe. Acabe escondeu do exército, escondeu de Ben-Hadad, mas não conseguiu esconder de Deus, porque Deus conhecia ele. Deus tem planos para a tua vida, e não adianta esconder, não adianta dizer não quero, não adianta dizer não é para mim, como eu dizia muitas vezes, porque tu és escolhido de Deus, tu és escolhida de Deus, e no momento certo, na hora certa, as promessas chegarão na tua vida. Quando Deus escolhe alguém, é porque Ele está dizendo assim, ó, tem muito valor na minha mão. Agora tem uma coisa, eu não sei se vocês já repararam isso, pastor Augusto já. Você já reparou que parece que Deus gosta de os mais perdidos? Não é assim? É, pastor? Parece que quanto mais ruim o cara, mais Deus quer. É assim ou não é? Rapaz, não dá para entender. Se bem que Deus não é para entender, né? Deus é para aceitar. Parece que quanto mais perdido o camarada, é aí que Deus escolhe. Quando a humanidade fala assim, ó, não tem jeito, esse cara não dá mais, deixa morrer para lá. Aí Deus fala assim, ó, tem jeito que agora é comigo. Aquele que era perdido, que ninguém falava nada, vai morrer. Aí Deus fala assim, ó, vai morrer nada, vocês não conhecem o meu poder. Eu conheço, foi eu que fiz, foi eu que escolhi, foi eu que criei. Então, você tem valor. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo assim, eu não sei o que eu estou fazendo na face da terra. Como eu vi esses dias uma moça dizer, dá a impressão que eu não tenho futuro. Mas Jesus de Nazaré está dizendo assim, ó, tem futuro, porque tu és um vaso escolhido na minha mão. Aleluia. Deus conhece, Ele ama, Deus ouve, Eliada, Deus conhece. Para terminar, Elifilete, Deus liberta. Essa palavra é bonita. Deus liberta. Os evangelhos dizem assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora escute, Jesus disse assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve. A verdade que nos libertou, nos deu todo o direito de ser chamados filhos de Deus. A verdade qual nos libertou, morrendo na cruz do Calvário, nos deu todo o direito de entrar no céu. Uma vez que nós somos libertos por Cristo, tudo que Ele fez passa a ser direito nosso. A Bíblia diz que tudo que o Senhor fez foi para aqueles que são chamados filhos de Deus. Outrora, nós vivíamos desgarrados, como diz a Bíblia. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, Isaías capítulo 53. Mas o Senhor Jesus fez cair sobre Ele todo o nosso pecado, a nossa iniquidade. Ou seja, nós fomos perdoados por Cristo. E uma vez que perdoados,
nós podemos dizer: Pai, eu sou o teu filho. Aleluia. É interessante que a verdade que liberta não nos traz um jugo, não nos traz um peso. É só olhar para todos nós que estamos aqui. Ninguém te ofereceu dinheiro nenhum para estar aqui. Ninguém te ofereceu vida boa nenhuma para estar aqui. Você está aqui nesta noite porque você foi liberto por Cristo. Talvez você está passando o momento mais difícil da sua vida, mas o que te alegra é saber que você está liberto por Cristo. Aleluia. E ser liberto por Cristo é fazer igual Paulo: não vivo eu mais. O que Paulo estava dizendo? Eu matei todas as minhas vontades, e agora é Cristo que vive em mim. O que Paulo estava dizendo? Eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que Deus manda. Quem é liberto por Cristo faz a vontade de Cristo. Sabe por que você está aqui? Porque você renunciou você mesmo para estar aqui nesta noite. Pelo ser humano que habita dentro de você, habita dentro de mim, nós queríamos estar em casa. Se o São Paulo tivesse ganhado, dava vontade de ficar em casa, né? Pastor Augusto falou que veio porque ele perdeu. Brincadeira. Mas escute, nós somos libertos por Cristo, e toda a sujeira do pecado Cristo limpou, e agora só habita um ser dentro de nós: Jesus de Nazaré. Sabe por que as suas atitudes mudaram? Talvez tenha gente aqui que era nervosão antes. Quando alguém olhava, já dava vontade de partir para cima. Aí hoje você não é mais assim, porque a verdade te libertou. Você era estressado em casa, e a sua esposa hoje não acredita. O que aconteceu que você mudou tanto? Foi a verdade que te libertou. Você era perdido ou perdida para a humanidade, para a sociedade, já não tinha mais jeito. Mas você conheceu a verdade que liberta. Você conheceu a verdade que tira o pecado e que limpa todas as nossas transgressões. E ter essa verdade dentro de nós nos dá uma certeza que se hoje nós estamos aqui, é sinal que nós estamos preparados para também subir com Ele. Passaram-se 2 anos, ou um pouco mais, de pandemia. Vou terminar. E o mundo ficou assustado, porque as pessoas estavam morrendo. Todo mundo preocupado. Todo mundo fazendo exercício para aumentar a imunidade do corpo. Todo mundo usando máscara. É claro que nós temos que obedecer os procedimentos, mas escute, o povo ficou com medo, porque se tem uma coisa que assombra, é falar de morte. Mas a verdade que nos libertou nos diz assim, quando essa vida terminar, nós teremos a vida eterna para sempre com Cristo. Enquanto o mundo estava em desespero, os pastores estavam dizendo: Jesus liberta. E quando ninguém podia estar aqui, o pastor estava na live dizendo assim, Jesus é o único Salvador, mediador entre Deus e o homem. Sabe por que nada para a igreja? Porque a verdade que nos libertou não nos prometeu vida com abundância só aqui, nos prometeu um tesouro lá no céu. Sabe o que nos faz ser alegres e libertos? Não é o fato de desfrutarmos das bênçãos só aqui, porque tudo isso aqui passa e ninguém leva.
Mas é a promessa que Jesus disse antes de se ascender ao céu: eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar a Ele que envie o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não há nada que nos possa parar, nem a morte, nem o porvir nos separa do amor de Cristo, porque a verdade que nos libertou nos dá certeza que existe uma vida eterna, existe uma vida melhor do que essa, existe uma casa melhor do que essa. Talvez a sua casa aqui na terra seja boa, confortável, portão eletrônico, ar-condicionado. Talvez o seu carro seja de primeira geração, que o sol está rachando e você está tranquilo. Mas isso ainda não é comparado ao que está nos esperando no céu de glória. Isso é bom, e é bom que se tenha, mas não é nada perto do que nós vamos encontrar quando Jesus voltar. Aleluia, aleluia. E eu insisto que a volta dele está próxima. A volta dele está próxima. Muito breve, muito breve o céu vai se abrir e os anjos vão reunir o povo do Senhor, e nós vamos ser tirados da terra. Muito breve você não vai precisar vir à igreja e trabalhar, fazer almoço, não vai mais. Nós vamos estar para sempre numa mesa completa, aonde Cristo vai nos servir uma grande ceia. Nós somos libertos por Cristo. Não é só para ficar rico aqui, não é só para ter casa boa aqui. Não estou dizendo que é errado, isso faz bem. Nós não fomos libertos do Cristo só para ter um bom salário aqui, não. Não é para isso. Isso é fruto de trabalho. Você trabalha e conquista. Nós somos libertos por Cristo, porque existe um lugar que o dinheiro não compra, que a riqueza não compra. Existe um lugar que é só arrepender e nós vamos chegar lá. Aleluia. Existe um lugar prometido, que não se vende, não se compra e não se troca, mas se ganha, através da salvação em Cristo Jesus de Nazaré. Não esqueça que nós vamos morar no céu. Nunca esqueça disso, que Jesus vai voltar. Aleluia. Alguns pastores já esqueceram de pregar isso nas igrejas. E eu creio que aqui não, que aqui tem pastor de compromisso com Deus. Mas tem pessoas que já esqueceram de falar que Jesus vai voltar. E a igreja tem que estar preparada, porque nós vamos esperar Jesus voltar. E tomara que seja hoje. Tomara que nem comece o jejum, pastor. Tomara que Jesus volte hoje. Tomara que esse culto nem acabe. Ou no meio do caminho, quando a gente estiver indo embora, Jesus vem e arrebata o povo. E daí eu vou encontrar vocês lá e vou dizer assim, ó: valeu a pena renunciar ao mundo. Valeu a pena renunciar às festas e ir para a igreja. Ei, jovem, vocês não estão perdendo tempo. Vocês estão ganhando tempo aqui dentro. Vocês não estão perdendo tempo de estar hoje aqui. Vocês estão ganhando tempo, porque isso aqui acaba, mas o gozo lá no céu será eterno.